Olá! 1º de outubro nós comemoramos o Dia Internacional do Idoso. E não há assunto mais importante do que falar na saúde e no envelhecimento. Para tal, vamos falar de uma proposta de criar o Outubro Prateado. Por que um Outubro Prateado? Primeiro, porque temos uma oportunidade cada vez maior de envelhecer. No nosso passado, nós não tínhamos esta chance e, consequentemente, tínhamos menos preocupação com esta fase da vida. Nós vemos nesta tela a importância do que aconteceu neste século em 1950 e 2050. Não só a população do mundo quadruplicou, passando de 2,5 bilhões e chegará muito próximo de 10 bilhões, mas também a expectativa média de vida passa de menos de 50 anos para mais de 80 anos. E somos nós, as pessoas nascidas neste período, que temos que nos preocupar definitivamente com este cuidado e com aquilo que virá adiante. Este é o Brasil de 1950 até o Brasil de 2050 em termos populacionais. Reparem, tínhamos uma base do triângulo bem volumosa e um ápice do triângulo muito discreto, muito pequeno, ou seja, muitas pessoas nasciam, muitas pessoas, porém menos, tornavam-se jovens e adultos jovens, e uma ínfima minoria chegava à idade mais avançada. Este triângulo foi progressivamente se retangularizamos e estamos aqui, em 2020, com uma figura completamente diferente daquela que foi, e ainda permitindo que haja uma evolução para 30, 40 e 50, onde nós praticamente todos os nascidos vivos chegarão à idade dos 60 ou 70 anos de idade, e dentre estes, uma grande porcentagem ultrapassará os 80 anos. Talvez aqui fique mais visível. Como éramos poucos indivíduos acima de 60 anos de idade, como estamos mais indivíduos com esta idade e como seremos em 2050 uma grande maioria das pessoas atingindo idades superiores a 60 anos. Além disto, a oportunidade de envelhecer por mais tempo está também cada vez melhor. Reparem os senhores que revistas voltadas ao mundo dos negócios, aos grandes empreendimentos, entendem que nós estamos alongando a vida às custas de um alongamento do período de envelhecimento. Não alongamos a infância, não alongamos a adolescência, nem a fase de adulto jovem, mas alongamos por muito mais tempo este período que nós denominamos de envelhecimento. E, mais uma vez, aquelas 3 telas mostram que no ano de 1950 era irrisória a quantidade de pessoas que superava os 80 anos de idade. Nós já temos uma porcentagem progressivamente maior desta população e em 2050 a porcentagem dos octogenários, nonagenários e centenários será indiscutivelmente visível ao olho de todos. Uma questão adicional: o envelhecimento populacional tem uma nítida relação com o ambiente. Nós vemos aqui os Brasis, né? O Brasil distribuído nos seus vários estados e a sua expectativa média de vida ao nascimento. Então, nós passamos em alguns estados muito próximo de 70 anos, em outros estados muito próximos de 80 anos, ou seja, dentro do nosso próprio território, nós temos diferenças de expectativa de vida de praticamente uma década entre as pessoas que envelhecem numa localidade ou em outra. Também em relação ao mundo, enquanto que alguns países demoraram mais que um século para envelhecer a sua população, Brasil, Coreia, China tornaram este fenômeno possível em apenas 2 décadas. Isto nos propõe soluções rápidas para poder conviver com o envelhecimento populacional tão acentuado. Chamo a vossa atenção que envelhecer não é pura e simplesmente comemorar aniversários. Envelhecer tem um determinante genético, um determinante provocado pelo estilo de vida, as nossas opções perante a vida, e também um fator importantíssimo do ponto de vista ambiental, aonde eu envelheço, aonde eu moro, onde eu trabalho, que tipo de transporte eu tenho.
tudo isto tem uma cronologia bastante interessante. Enquanto que o fator genético, a influência do fator genético declina com a idade, as influências dos fatores estilo de vida e ambiental crescem com a idade. Ou seja, eu sou muito mais hoje um homem dependente do estilo de vida e dos fatores ambientais do que fui no passado. Por outro lado, a minha herança genética torna-se menos importante hoje do que foi no passado. Um exemplo bastante didático é o encontro dessas duas senhoras depois de 78 anos vivendo separadas. Acreditem, são gêmeas univitelinas, nasceram idênticas. Só que uma foi adotada por uma família americana e outra foi adotada por uma família russa, e quando elas se reencontram, quase 8 décadas depois, o que se vê é uma nítida diferença visual do fenômeno da aparência e uma nítida diferença também das condições de saúde destas duas pessoas. Curvas como essa mostram como pode se desenvolver um ser humano, desde a fase da vida intrauterina, a sua infância, a sua adolescência, a sua fase de juventude e a fase adulta, onde se atinge a melhor situação funcional de toda a sua existência. Daqui para frente, ela declinará em relação à sua vida futura, mas perfeitamente compatível com uma vida autônoma e independente se a trajetória for no segmento superior da melhor capacidade funcional. Se fizermos um corte aqui e olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor por volta dos 60 anos de idade, veremos aqueles indivíduos que têm um cuidado com a saúde bastante preservado, aqueles que nem tanto, aqueles que intermediário, e já temos indivíduos cuja saúde já está deteriorada o suficiente para que eles tenham uma total dependência, uma parcial dependência daqueles que os cercam, sejam sua família ou as pessoas que deles cuidam. Senhores, com o avançar da idade, essas 4 fases, ou esses 4 indivíduos, terão evoluções completamente diferentes. Eu terei aqui um indivíduo capaz de dirigir seu veículo ou dirigir sua empresa dirigindo sua própria vida, e eu terei aqui um indivíduo que sequer é capaz de cuidar das suas necessidades básicas de vida diária. Eu reitero aqui uma frase que parece de efeito, mas é fundamental. Todo idoso tem a qualidade de um jovem que deu certo, que fez corretamente a sua lição de casa em termos de saúde. E para isso não há necessidade de ser um indivíduo dogmático ou xiita, não. Seguir as regras básicas que são fundamentais. Mais uma questão: as opções no envelhecimento tornam-se progressivamente diversificadas. Ou seja, a velhice não é um estreitamento da capacidade de realizar coisas interessantes. Ela torna a possibilidade do indivíduo de se satisfazer de uma maneira bastante diversificada. Eis aqui um ponto de ônibus numa cidade europeia, ainda no início deste século, onde os senhores vêm esperando ou aguardando o veículo, indivíduos todos de muita idade, salvo essas 2 pessoas aqui ao fundo. Todo mundo que está aqui está com o seu tempo livre sendo aproveitado para as atividades sociais. Vemos neste gráfico que, com o avançar deste século, nós teremos cada vez mais o acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio e ao ensino superior, ou seja, a população, tanto de jovens quanto de idosos, tornar-se-á cada vez melhor escolarizada, o que permite um acesso ainda maior àquilo que pode ser interessante na fase mais avançada. E sem sombra de dúvida, já previamente, mas acelerado pela pandemia, nós passamos daquilo que era um uso quase que cômico dos veículos de utilização de informática para um veículo totalmente disseminado. É muito raro hoje um idoso de qualquer perfil social que não tenha acesso à internet, acesso às comunicações por aplicativos e acesso a tudo aquilo que a inteligência terapêutica pode trazer de benefício a esta condição. Portanto, a TI é algo já implementado na faixa etária mais avançada.
Eis aqui um quadro onde nós fizemos, durante a pandemia, reuniões em grupo com os idosos e os elementos da equipe, e nós verificamos uma capacidade de aprender e de acessar a rede de uma maneira bastante surpreendente naquele momento, mas hoje já praticamente entronizada, seja para telemedicina, seja para comunicação, seja para ensaios do coral, seja para aulas dadas à distância, já não há mais limite para o contato entre pessoas idosas, os seus colegas, os seus pares e os profissionais que deles podem cuidar desta maneira. Porém, as adversidades ao envelhecimento tornaram-se também progressivamente diversificadas. Tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que ocupa um espaço, cria algum tipo de incômodo e nós verificamos algumas coisas que merecem ser levadas em conta. Nós sabemos que com o envelhecimento existe uma redução da reserva funcional, e aí estudamos o nome de senescência. Mas ocorrem também as múltiplas doenças e os múltiplos medicamentos dos quais nós nos tornamos necessitados. Este fenômeno nós chamamos de senilidade. Esta junção da senescência com a senilidade vai nos dando condições às quais nós devemos entender para podermos nos adaptar. Esta tela mostra que, progressivamente, com o avançar da idade, o número de doenças concomitantes no mesmo indivíduo pode ser 2, 3 ou 4 aos 60 anos de idade, mas pode ser 5, 6 ou 7 aos 80 anos de idade. O importante não é o número das doenças, mas é se elas estão devidamente diagnosticadas e devidamente tratadas. Então, é possível que eu tenha um octogenário com 5 ou 6 doenças bem diagnosticadas e bem tratadas, em melhores condições do que um sexagenário, com apenas 1 ou 2 doenças, mas que não estão tendo o diagnóstico e o tratamento adequado. Portanto, não nos assustemos quando tivermos um número de doenças maior, se elas estiverem bem diagnosticadas e bem tratadas. Outro tipo de preocupação com o envelhecimento é a preocupação econômica. De uma maneira bastante inadequada, em 2013, o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, com 72 anos de idade, criticou as condições econômicas do Japão, dando aos idosos que demoravam muito tempo a morrer, na opinião dele, e que criavam um hiato ou um espaço de custo sem um real benefício. Primeiro, Taro Aso ficou indignado com idosos sendo um idoso. Portanto, ele não deveria falar deles, deveria falar de nós, visto ter já na época uma idade bastante avançada, suficiente para poder se incluir na categoria dos idosos há bastante tempo. Segundo, que é óbvio que estas pessoas tinham que ser cuidadas, cada uma a seu modo, cada uma conforme as suas necessidades. Talvez, baseado nesta declaração do ministro em 2013, o nosso ministro, no ano passado, da Economia, também fez críticas importantes à longevidade da população brasileira, dizendo que a longevidade quebrou o Estado, que todo mundo quer viver 100 anos, que existe uma necessidade maior de prejuízo para os cofres públicos, esquecendo também que ele falou isto aos 71 anos de idade. Portanto, outro indivíduo que critica os idosos e o envelhecimento sem se sentir pertencente a este grupo. É óbvio que, à luz da razão, nós teremos críticas importantes àqueles que veem no envelhecimento uma desnecessariedade. Estas mesmas pessoas se preocupam com seu próprio envelhecimento, não tenho nenhuma dúvida, da mesma maneira que nós temos que nos preocupar com o nosso. Uma estatística alemã, mostra que a curva de empregabilidade se desvia de uma população adulta jovem para uma população mais longeva em
2025, mostrando uma permanência no mercado de trabalho mais prolongada em indivíduos idosos e uma preocupação, é lógico, dos indivíduos mais jovens em encontrar vagas no trabalho. Isso vai ter que ser olhado com muito cuidado para que os idosos não se tornem uma ameaça à população jovem e os seus novos empregos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida da existência de espaço para todos. Funções que são explicitamente mais adequadas para idosos e funções que precisam ser cada vez mais receptivas ao jovem trabalhador. Uma pergunta interessante: por quais caminhos nós chegaremos ao envelhecimento saudável, visto ser esta o desejo de todos nós? Eu costumo dizer que a vida não basta ser longa, ela tem que ser bem vivida. Nós temos que ter de cada fase da vida uma satisfação bastante grande de estar passando por ela. Sem dúvida que a resposta é fundamentalmente uma educação para envelhecer. Esta educação deve ser feita o mais precoce possível e de uma maneira mais disseminada possível, para que nós tenhamos isto que nós mostramos aqui, um momento de reflexão e aprendizado, que o envelhecimento deva ser obrigatoriamente planejado. Eu digo que envelhecer com saúde é uma tarefa para a vida toda. Mas quem que deve ser educado para envelhecer? Obviamente todos, todos. Desde a criança, do adolescente, do adulto jovem, de quem já vive a fase intermediária da vida e também do idoso, que muitas vezes vai aprender a envelhecer quando já nesta faixa etária. Primeiro, esta comunidade deve ter claro que o tempo de viver tem que ser, além de maior, tem que ser melhor. Além disso, nós temos que quebrar paradigmas. Esta empresa coloca como modelo de beleza uma senhora de 72 anos com as nítidas evidências da senescência da pele, mas nem por isso deixando de ser bela. Outro indivíduo que é importante de ser preparado para o envelhecimento são os nossos familiares, principalmente os indivíduos mais jovens, que serão potenciais cuidadores daqueles que estão numa idade mais avançada. Isto tem que ser compatível com a vida profissional, isso tem que ser compatível com a vida afetiva, isso tem que ser compatível com a vida de cada um, para que não haja uma sobrecarga e que as pessoas passem a ver o envelhecimento e o idoso como alguém que vai privá-los das outras atividades profissionais. Tudo isso pode ser devidamente preparado se for pensado com antecedência. Quando nós pensamos depois que o problema já aconteceu, em geral, as decisões não são adequadas e nós encontramos menos soluções do que poderíamos se pensássemos com certa antecedência. Algumas instituições pensaram na inclusão social do idoso, e o que quer dizer uma possibilidade do idoso continuar sentindo-se cidadão. Então, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e de Doações disse: olha, não há tanto limite etário para você poder doar, desde que você esteja com boa saúde. Você pode doar um dos seus rins até os 75 anos de idade, uma parte do seu fígado até os 70, até os 69, mas com boa expectativa de ser ampliado, para doação de sangue, para outros órgãos e aparelhos. E vejam, senhores, para córnea, para eu ser um doador de córnea após o meu falecimento, não há limite. Eu posso ter 85, 90, 95 anos que a minha córnea poderá devolver a visão a alguém com muito menos idade do que a minha. Empresas japonesas fazem um empenho muito grande de preparar seus funcionários para lidar com a senilidade dos clientes, tanto com a senescência como a senilidade, em bancos, em lojas, em supermercados, utilizando um equipamento muito interessante, que é a simulação dos limites que a idade impõe, tanto a movimentação quanto a visão e audição. Este é uma jovem funcionária sendo treinada de como um idoso transita pelo supermercado em que ela trabalha. Baseado nesta percepção, ela é capaz de poder ajudar uma idosa ou um idoso
a ver melhor a etiqueta que é de pequeno tamanho, a buscar um produto que está na parte inferior da gôndola, a carregar os volumes que ele precisa carregar ou a utilizar o carrinho de segurança, sabendo quais são a magnitude ou as magnitudes dos limites. O mais interessante, eu grifei aqui, este programa no Japão é patrocinado pelo Ministério do Bem-Estar, da Saúde e do Trabalho, fazendo com que haja uma conjunção de interesses maior entre o indivíduo que atua na venda e o indivíduo que tem o papel de cobrador. Da mesma maneira, esse restaurante japonês priorizou a contratação de pessoas com a doença de Alzheimer para serem funcionários do restaurante. E o slogan deste restaurante é: a comida é bastante agradável, é bastante boa, os preços são justos, mas você tem a possibilidade de receber um prato que não foi bem aquele que você pediu, o que torna todos com uma convivência muito agradável. O aspecto, a fisionomia desta senhora atendendo a este casal permite que haja uma desmistificação das doenças, principalmente da doença de Alzheimer, como sendo uma condição na qual o indivíduo tem que ter um isolamento social. Não. Nem o idoso e nem o idoso portador de doenças do cognitivo ou locomotoras devem ficar isolados do seu convívio social. Além disto, as entidades religiosas também denunciando e lutando contra a violência contra a pessoa idosa, que foi muito exacerbada neste período de pandemia, em que tivemos que ficar reclusos no mesmo ambiente, pessoas que não estavam em contato anteriormente. E esta questão da violência contra a pessoa idosa tem que ser reconhecida e tem que ser. E quando eu falo de violência, não falo apenas de violência física, falo também da violência psicológica, da violência financeira, que muitas vezes impede o idoso de ter uma condição mais plena. Eu termino esta nossa fala indo de encontro a esta necessidade de valorizarmos cada uma das fases da vida, sem prioridade de uma sobre a outra, e esta entidade, este slogan de Vidas Idosas Importam, é fundamental que seja entronizada por toda a sociedade. Para isso, nós lançamos a campanha do Outubro Prateado, dedicar o mês de outubro, que começa com a comemoração do Dia Internacional do Idoso neste 1º de outubro e que segue durante o mês de outubro como um período de sensibilização para o envelhecimento. Todos os outros meses coloridos têm focos na doença. O nosso tem um foco na saúde. O Outubro Prateado pensa no envelhecimento saudável. Uma figura mostrando que todos já estamos ou seremos um dia prateado, e esta é uma iniciativa da disciplina e do Serviço de Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o apoio do Programa de Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde. Se iniciou em 2018 e em 2019 já conseguíssemos que fosse apresentado como um projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas em função de tudo aquilo que aconteceu de 2020 até agora, nós acreditamos que o projeto foi um pouco postergado na sua análise e votação. De qualquer maneira, a ementa deste projeto dispõe sobre o Outubro Prateado, dedicado a ações de conscientização sobre o envelhecimento humano. Nada mais adequado do que fazer pauta na nossa Câmara, no nosso Senado, no nosso Congresso, de ser discutido com ênfase às condições cada vez melhores para se envelhecer no nosso território nacional. Finalizando, eu deixo aqui uma frase de Bernard Shaw, ainda no século passado, no início do século passado, que traduz toda essa vitalidade com que os idosos devem ser entendidos dentro de uma sociedade. Os velhos são muito perigosos, porque eles não têm medo do futuro, eles já vivem o seu próprio futuro. Muito obrigado.